Bonitinha, né, gente? Ai, Criança meu bonita. Deus, que coisa mais fofa. Nessa fase eu era uma criança fofa ainda, não tinha passado por aquele momento trágico. Ai, que linda, É porque a fase dos 7 amiga. anos eu acho que é muito ruim. Começa a cair os dentes ali. Essa fase aí é muito fofa É. ainda. Essa Quantos aqui eu anos tive você até uns tem aí, 3 amiga? aninhos. Que fofa. Tava Meu fazendo uma Deus. campanha pra Ibagi. Eu, trabalhando, eu foi Trabalhando. Eu, desde pequena, na verdade, eu fazia as fotos, né, de cartão de final de ano. E aí, quando meu irmão nasceu, aí fazíamos eu e ele. E aí, essa foi uma das campanhas que a gente fez. E eu trouxe essa foto porque é uma campanha que foi simples, assim, foi no estúdio. Tinha vezes que a gente tinha que ir pra Boa Vista, né, ir pra algum lugar diferente. E essa foi numa sala, assim. E eu lembro, eu tenho memórias desse dia, de eu me trocando e eu aproveitando e eu 3 gostando. anos, olha isso. Eu acho que associo muito as memórias fotográficas, né? Claro. Mas eu consigo assim, eu olho pra foto e eu consigo ter uma sensação nostálgica muito boa. E o que a Manu hoje falaria pra essa Manu da foto? Olha pra ela e vê o que tu falaria, assim. Cara, primeiro que nessa foto, a Manu, ela tá com uma bijuteria, enfim, um acessório que não é dela, né? Era da minha tia, enfim. Então, uma coisa que eu, pequena, sempre quis, era crescer. Eu sempre quis crescer. Então, eu acho que eu falaria pra essa Manu crescer com mais tempo. Não se cobrando tanto, não sendo tão exigente, porque ela conseguiu tudo aquilo que ela tava esperando, né? Tudo aquilo que ela planejou, tudo aquilo que ela buscou, mas ela abdicou de bastante coisa. E as pessoas, às vezes, elas não têm ideia, né? Lógico, é normal, a vida, a gente fala, a vida no Instagram, ela é muito mais bonita, mais floreada do que na realidade. E a Manu dessa idade, ela tinha muitos planos, muitas vontades, muitos sonhos ainda, não eram planos, não eram projetos, não eram nada. Eram muitos sonhos, só que pra ela chegar onde ela chegou, ela se cobrou bastante. E eu acho que eu falaria pra ela que ela pode ser leve, ela pode ser alegre, ela pode ser criança quando ela tiver que ser criança. Ela pode ser mini adolescente quando ela tiver que ser mini adolescente. E ela pode aproveitar todas as fases da vida dela, porque o caminho dela vai ser extremamente florido, né? Então, é uma foto que me traz muito essa sensação de felicidade, porque era um momento... Obrigada. Era um momento que eu tava extremamente feliz, porque eu amava isso. Dá pra ver no teu rostinho, Eu assim. amava fazer esses cartões de final de ano, porque eu assinava eles. Eu mal sabia escrever e eu assinava. E eu me sentia muito importante, né? A gente se dá uma importância fazendo os cartões de Natal de uma empresa. E aí eu acho que eu contaria pra ela isso, que, cara, teu caminho é extremamente florido, é extremamente recheado de pessoas incríveis, pessoas que vão te estimular, pessoas que vão te dar crescimento, te fazer aprender muito, mas vive um pouco mais leve, sem se cobrar tanto. Acho que seria meu conselho pra Mas ela. eu acho que a versão Manu hoje, com 27 anos, ela aprendeu com isso. Eu acho que hoje tu é Muito. muito mais leve, tu se cobra muito menos de ti, assim. Tu Muito. consegue levar as coisas com mais leveza e menos cobrança. Muito, porque na verdade a gente começa a ver que a gente não é Mulher Maravilha, né? Que a gente precisa também de um limite, porque a gente não tem braços, a gente não tem pernas pra alcançar tudo aquilo que a gente planeja, se a gente não planejar de acordo com a nossa rotina. Então, assim, eu tive momentos, né? Eu falei, a panela de pressão, às vezes, ela estoura, e aí tu tem que parar e repensar, e reprogramar. E uma coisa que eu tenho feito muito na minha vida é isso. Eu tenho reprogramado. Então, eu tenho entendido qual o meu limite, e eu tenho aprendido a dizer não. Né? Que é uma coisa que às vezes a gente não sabe, às vezes Que a eu gente te cobrava muito. Muito. E eu não conseguia dizer não. Eu tinha uma dificuldade muito grande em falar essa palavra. Porque quando eu falava não, eu tinha a impressão de que a pessoa do outro lado se decepcionaria comigo.
Que tu tinha fracassado também, às vezes, né? E uma coisa que eu nunca consegui na minha vida entender é que as pessoas se decepcionam. A gente se decepciona, né? E às vezes, tu precisa causar uma decepção pra alguém pra não casar pra outro. E tá tudo bem, porque é parte da vida. Uma coisa que eu sempre penso é que eu nunca vou ter intenção de magoar, de prejudicar, de machucar. Mas se acontecer, e se isso for possível de ser revertido, ou enfim, se eu não estiver causando um prejuízo consciente àquela pessoa, pode ser que seja uma coisa natural da vida, né? Então, eu aprendi a dizer não nos meus 27 anos. Até hoje não é fácil, não é uma palavra que eu gosto de ter, não é uma palavra que eu gosto de dizer, principalmente se eu tô associando ela a não consigo. Então, falar não consigo pra mim é quase que admitir uma derrota, é muito difícil, mas é parte da vida. Sim. Às vezes, eu não vou conseguir. E eu preciso entender isso, né? Às vezes a gente aprende isso no amor. Às vezes a gente aprende isso na dor. E uma coisa que o meu pai, ele fala, uma frase que ele comenta quando ele dava muitas palestras. E ele traz uma frase que hoje eu consigo entender um pouquinho mais, né? Um pouquinho melhor. Que é uma passagem, enfim, que um senhor, ele estava caminhando pela praia. Não sei se vocês já ouviram. Você já contou? Eu não lembro. E ele vê uma criança atirando estrelas do mar no mar. Toda vez que a onda vem, a onda traz centenas, milhares de estrelas do mar, ele vai lá, se abaixa, pega uma e joga no mar. E aí o senhor chega perto dele e fala: menino, por que tá fazendo isso? É inútil, né? Sim. São tantas estrelas, são centenas, milhares de estrelas. Daí ele vai, se abaixa, pega mais uma, joga no mar e fala: pra essa eu fiz a diferença. Então, às vezes, a gente tem que perceber que toda a nossa vida tem que ser voltada para fazer a diferença na vida das pessoas, né? Eu tenho isso hoje como uma meta de vida. Eu vou sempre me dedicar para ajudar os outros. Mas se no meu caminho um não for necessário para eu fazer a diferença também, eu vou estar disposta a falar. Sim. Não vou querer, vou fazer lamentando, mas vou fazer. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é escolher as batalhas, né? Conseguir ajudar o máximo de pessoas que conseguir, mas ao mesmo tempo entender que a decepção, ela também faz parte do teu processo de crescimento, de evolução, de construção. Sim. E quem somos nós, se não pessoas em eterna evolução, né? Sim. Somos pessoas, né? Não somos máquinas, não somos coisas, não estamos prontas. Com 27 anos, mais pronta do que ontem, bem menos pronta do que amanhã. E às vezes a gente vai falando tanto sim, 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 e a gente vai se anulando, né? E quando você vê, você nem se reconhece mais. Eu sempre cobrei muito isso da Manu. Eu sempre falava pra ela que ela tinha que muitas vezes se priorizar. Porque muitas vezes ela fazia coisas pra outras pessoas e não se priorizava, sabe? A vida dela era uma loucura por estar sempre querendo agradar ou querendo ser a melhor naquilo, ou querendo, sabe? E às vezes Esquecendo, né? esquecendo dela. E eu sempre falava isso pra ela, porque eu sempre fui uma pessoa do tipo assim... sabe? Eu sempre fui mais tranquila em relação a isso. A Manu sempre se cobrou muito. Ela sempre tinha que tirar 10 na escola, ela sempre tinha que ser a melhor nisso, a melhor naquilo. E eu falava assim, se tu não tirar 10, tá tudo bem. Tá? Eu tiro 7, eu vou passar igual tu. E tá tudo bem. Mas a Manu, ela sempre se cobrou muito, assim. E ver ela falando hoje que ela falaria pra ela não se cobrar é muito real. É muito real, assim, eu acho. E hoje ela aprendeu a vida. Eu acho que ensinou muito ela, assim, a não se cobrar de tudo, de não precisar ser melhor em tudo. Tudo bem se às vezes tu ser um mais ou menos. Sim. Não tem como ser o melhor, é isso, né? Não existe, gente, uma pessoa perfeita. E se existe, ela tá mentindo. Porque ninguém é perfeito. Já tá sendo imperfeita aí, né? Exato, Porque não existe. não tem como a gente Meu dar marido é conta de perfeito. tudo. Bruno, menos.